nosso canal Bíblia na Veia Online. Estamos transmitindo algumas mensagens, algumas lives a respeito da segunda epístola de Pedro. Hoje eu quero trazer para vocês, na segunda epístola, no segundo capítulo, um alerta que Pedro escreveu para a humanidade, que é a respeito dos falsos mestres e a sua destruição. Logo no comecinho do capítulo, no primeiro versículo, Pedro diz assim: no passado surgirão falsos profetas no meio do povo, pois, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, Pedro traz essa palavra para alertarmos a respeito de falsos mestres. Nós temos nos dias de hoje, nós temos conhecimentos de falsos mestres, tem vários seguidores, mas se nós não tivermos discernimento na palavra de Deus, nós podemos trazer para a nossa vida e para a vida da nossa família a destruição. Tá certo? Um pouco mais para frente, no versículo 4, Pedro escreve: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em um abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Irmãos, Pedro fala aqui que Deus não poupou nem mesmo os seus anjos, pois eles pecaram. E um pouco mais para frente, no versículo 9, Pedro traz algo a respeito de dois personagens da Bíblia. E diz assim no versículo 9: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aqui, irmãos, Pedro fala a respeito de dois personagens, Noé e Ló. Deus os poupou da devastação. Deus trouxe o dilúvio para a humanidade na época de Noé e poupou Noé e mais 7 pessoas, pois Noé pregava a justiça de Deus. Na época de Ló, Deus trouxe a devastação para as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, pois poupou a vida de Jó, por ser um homem justo e não um homem ímpio. Então ele trazia a justiça de Deus e não a justiça dos homens. Tá certo? Então, irmãos, o que Pedro traz para nós é que Deus ele é justo. Pedro traz para a gente que Deus ele tem o dia do juízo, mas ele sabe livrar aquele que traz a justiça de Deus no coração. Um pouco mais para frente, irmãos, no versículo 15, diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Irmãos, imagina, o profeta Balaão, ele foi repreendido por uma jumenta. Deus trouxe voz a uma jumenta para que Balaão parasse com as injustiças, pois Balaão trouxe a sua justiça ao povo dele. Balaão quis que o povo seguisse a justiça dele e não a justiça de Deus. Irmãos, e mais para frente no versículo 18, Pedro nos escreve: pois eles, com palavra de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. E isso, irmão, é muito poderoso. Isso é que precisamos vigiar. Pois, irmão, se não estivermos atentos a essa palavra de Pedro, corremos grande risco de cair num abismo tenebroso. Pois, irmãos, se nós não tivermos discernimento na palavra de Deus e seguirmos a justiça de Deus, nós podemos trazer o pecado para a nossa vida. E para finalizar, irmãos, no finzinho do capítulo, no versículo 21, diz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecimento do caminho da justiça
do que, depois do que terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Irmãos, e isso fala até no finalzinho, no 22, fala: confirmando-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, Pedro chama a nossa atenção para que, depois de termos conhecimento da palavra de Deus, tenhamos cuidado em transmitir. Pois entre nós aparecerão mestres, aparecerão profetas falsos, querendo trazer a destruição para aqueles que andam debaixo da justiça de Deus. Então, eu quero deixar esse convite para você que nos assiste. Sexta-feira agora no Instagram, às 19 horas, eu, Vaguinho e o Brunão estaremos aqui falando a respeito desse segundo capítulo, conversando, brincando, da mesma forma que nós estamos fazendo todas as outras lives. Eu quero convidar você a participar, tá certo? Chame alguém que você acha que precisa escutar essa palavra. Convide pessoas que estão com o coração ferido, precisando escutar a palavra de Deus. Certo, irmãos? Fiquem todos com Deus e até sexta-feira a nossa live às 19 horas. Tchau, tchau.